Ora, Garcia Pereira, o renomado advogado que processou os cartazes do Chega, que processou o Chega, que quer a ilegalização do Chega e eventualmente a prisão de André Ventura, no meu entender já conseguiu o que queria. Esteve no dia de ontem na televisão, na SIC Notícias, para ser mais específico, e falou um bocadinho sobre o processo judicial que está neste momento envolvido, que envolve também André Ventura e o Chega, e vamos ver as declarações de Garcia Pereira, que, enfim, esta era a vitória que eu acho que ele queria, já estava apagadinho há algum tempo, já não só ouvia falar dele há algum tempo. A Ana Gomes acho que já não tem o seu espaço de comentário político e, portanto, juntaram aqui o útil ao agradável, vamos processar o Ventura e, portanto, aparecer um bocadinho. A Ana Gomes também há de aparecer um dia destes. Vamos ouvir Garcia Pereira e fazer uns comentários. O que se dizia é não se pode impedir a inscrição porque não há provas que seja um partido fascista. Agora que há provas, mais do que provas que é um partido fascista. Invoca-se que, como está aprovado, não se pode fazer nada. Ora, pode-se fazer porque a Constituição é muito clara. No seu artigo 46 estabelece que não são consentidas organizações racistas ou que perfilhem a ideologia fascista. Portanto, não está aqui em causa nenhum impedimento da liberdade de expressão, é preciso também salientar isso. O que está em causa é a proibição de organizações que fazem do seu objeto, da sua atividade, o perfilhar, o desenvolver e o levar a ações de índole fascista. E isso é exatamente o que o Chega tem vindo a fazer. Segundo ponto, o que é que eu espero? Bom, eu sou jurista, mas antes disso sou cidadão. E ainda que acho que a luta jurídica seja importante, não é, obviamente, a única, nem sequer a decisiva neste combate. Este é um combate essencialmente político e cívico, em que todos os democratas, para que todos os democratas se devem mobilizar, combatendo exatamente aqueles que, pela mentira e pela infâmia, continuamente pregam o ódio e a violência. E deixe-me perguntar-lhe como é que responde a André Ventura, que disse que esta queixa é uma tentativa de silenciar um partido com representação parlamentar e que a extinção seria uma afronta à própria democracia. Não, o que é uma afronta à própria democracia é defender-se o regime de antes do 25 de Abril, é dizer-se que o país precisa de 3 Salazares, é proclamar quando Odair Muniz é morto pela polícia no bairro da Cova da Moura. Para já há aqui várias desonestidades intelectuais por parte do Garcia Pereira, que enfim são expectáveis, mas o mais irónico disto tudo é estar um ex-militante do MRPP a fazer a defesa da democracia. Este homem que teve a sua cara em cartazes que diziam morte aos traidores. E portanto, se vamos falar de mensagens políticas legítimas com o Garcia Pereira, chamem o José Sócrates para gerir dinheiros públicos outra vez. Enfim, não sei, ou os envolvidos no caso de Casa Pia para, enfim, estar ao pé de crianças. Não sei, honestamente, não consigo perceber como é que se chama uma figura destas, ou o Isaltino Moraes, para falar, enfim, de... Não vou dizer isto, senão ainda sou processado. Portanto, no caso do Garcia Pereira, o que é facto é que, enfim, termos esta figura, um membro do MRPP durante 4 décadas, que teve a sua cara num cartaz que dizia morte aos traidores, é mesmo a pessoa que nós queremos ouvir falar sobre a democracia, sobre a liberdade, sobre mensagens políticas legítimas, sobre discurso de ódio? Morte aos traidores, Garcia Pereira. Isso é que é uma mensagem política legítima? Vergonha na cara era o que lhe fazia falta. E depois, o Garcia Pereira diz com muita certeza que Salazar era fascista, partindo do pressuposto que André Ventura estava a defender o regime anterior ao 25 de Abril. O que é facto é que o Salazar não era fascista. Portanto, há regimes de naturezas diferentes que têm algumas semelhanças, mas nem por isso são uma e a mesma coisa. O autoritarismo conservador de Salazar tem uma natureza diferente do fascismo italiano de Mussolini ou do nacionalsocialismo de Adolf Hitler e, portanto, são regimes de natureza diferente e por muito que se queira colocar tudo dentro do saco do fascismo, portanto, todas as pessoas que estejam à direita do Partido Socialista são fascistas, como sabem, ou radicais de alguma forma. Eu já ouvi pessoas a chamar radicais à Iniciativa Liberal, quando toda a gente sabe que aquilo é uma organização woke, não estamos a falar de mais nada, mas utilizar o
rótulo fascista para caracterizar todas as pessoas que estão à direita do Partido Socialista não me parece ser o adequado. E, portanto, não, o Estado Novo não era fascista, hoje sou o fundador do Partido Socialista, nem precisam de me ouvir a mim. Não, o Estado Novo não tinha a mesma natureza de regime que o nacionalsocialismo de Hitler e o fascismo italiano, não tinha. Desde logo, basta saberem um bocadinho sobre os camisas azuis portugueses, que também é um tema que eu estou a estudar agora, porque conheci os fascismos a nível europeu com alguma profundidade, e neste momento estou a tentar conhecer os portugueses, porque muito se fala do fascismo em Portugal, mas nada se fala dos camisas azuis. Até porque se nós falarmos dos camisas azuis, vamos ter que perceber que entre Salazar e o integralismo lusitano, como se falava, e ele também, portanto, às vezes gostam de fazer estas comparações. Mas o Hitler gostava de animais, então o PAN se calhar tem aqui parecenças. Mas o integralismo lusitano também era IL, e portanto se calhar, não tem nada a ver. Lá está, são parecenças isoladas que não caracterizam a natureza de um regime. Mas o integralismo lusitano, e mais especificamente Rolão Preto, são os verdadeiros fascistas, e tanto falamos do fascismo português na altura do Estado Novo, mas nada se fala dos fascistas propriamente ditos. Enfim, fica esta nota, vamos ouvir a segunda parte e já faço mais uns comentários. Se a polícia atirasse a matar, o país estava bem, ou, como disse o assessor de André Ventura, Ricardo Reis, é menos um criminoso e menos um votante do Bloco de Esquerda. Isso sim é que é pôr em causa a democracia. Há, obviamente, a democracia também, o Estado de Direito Democrático também proclama a liberdade de expressão, mas é preciso dizer que a democracia tem princípios estruturantes que se destinam a evitar que ela possa ser destruída por dentro. Fazem parte da sua identidade. E considera que é com proibições que se consegue controlar André Ventura de alguma forma? É desta forma que se enfrenta o líder do Chega? Não só, mas também já lá vamos depois ao segundo aspecto da questão, que são os comportamentos individuais. Agora estamos a falar da atuação de uma organização. E é preciso dizer com toda a clareza que se há uma lei fundamental do país que diz que organizações deste tipo não são admitidas, a questão que se coloca aqui é: isso é para meter na gaveta ou se é para aplicar? Primeiro ponto. E não há dúvida nenhuma de que nós estamos perante uma organização que defende o ideário do fascismo. Já agora, a violência sobre grupos, o apontar de grupos como os inimigos a abater porque verdadeiros responsáveis dos problemas do povo, o elogio da ditadura e dos seus principais representantes, portanto, tudo isto permite a qualificação do Chega como um partido fascista. E, agora, devo dizer que, obviamente, que esse combate é também um combate cívico e político. Não permite. Lá está, era como eu dizia. Pode-se dizer, mas eu não gostei do Ventura falar dos 3 Salazares. Tudo muito bem. Mas como o Salazar não era fascista, não permite caracterizar André Ventura nem o Chega como fascista, partindo do pressuposto que estava a ser promovido um regime autoritário conservador, coisa que não é o caso. Portanto, a questão que foi dita foi para colocar o país na ordem, para trazer alguma ordem de volta, que é uma expressão muito utilizada nos cafés e nas ruas portuguesas. Eram precisos 3 Salazares, ou 1, ou 2, ou 3, ou o que quer que seja. Portanto, não me parece que isso tenha obrigatoriamente que estar ligado, enfim, ao desprezo pela liberdade de expressão, ou o que quer que seja. Mas as pessoas, quando sentem desordem, quando sentem a sua vida afetada, quando sentem menos segurança, quando sentem que a partir das 6 da tarde não podem sair de casa porque há determinadas pessoas que estão a consumir droga e que podem fazer mal a essas mesmas pessoas, têm um desejo de ordem. E quem associam a ordem na história recente é precisamente a Salazar. E, portanto, pode-se dizer que André Ventura, no limite, pode-se dizer isso, mas acho que é errado mesmo assim, foi feito uma apologia a um regime autoritário conservador. Isso é uma coisa. Fascismo é outra. É importante utilizarmos a verdade das palavras. Por outro lado, não foi feita apologia a regime nenhum, foi feita apologia ao desejo da ordem, que não obrigatoriamente tem que significar o fim da liberdade, tem é que significar o autocontrole, o autodomínio e, de certa forma, alguma repressão estatal face ao crime e face à crescente insegurança, porque o Estado tem esse papel, garantir a segurança, e de momento não está a cumprir esse papel. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Garcia Pereira já conseguiu o que queria, já foi chamado à televisão, já disse aqui umas coisas, sabe perfeitamente que o Chega não vai ser ilegalizado, mas precisava aqui de algum mediatismo, já estava adormecido há algum tempo, e a Ana Gomes também se associou a estas queixas para também aparecer um bocadinho, agora que não tem o seu espaço de debitar propaganda. Era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes
sociais, o MBO é na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.